Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Ideias Vivas AI. Hoje a gente continua a nossa exploração do livro Evolução em Dois Mundos. E o tema central é... fascinante, né? O tal do fluido cósmico. Sim, um conceito-chave no livro. O livro descreve como a matéria-prima fundamental de tudo. Chama até de plasma divino, o hausto do Criador. A ideia é entender o que isso significa, né? Como é que ele conecta o universo, a criação e até a gente. Vamos lá. Vamos sim. O capítulo começa forte, né? Colocando esse fluido cósmico como, o elemento primordial mesmo. Isso, onde tudo vibra e vive. Constelações, sóis, mundos, seres. Ele usa a imagem de peixes no oceano, bem visual, né? Bastante. É a substância original, assim. E o ponto crucial que ele já introduz é a cocriação. Cocriação. Como assim? Ele fala das inteligências divinas. Essas inteligências, sob o impulso do Criador, usariam esse fluido, essa energia, para operar, para moldar a matéria. A matéria que a gente conhece, gasosa, líquida, sólida, tudo seguindo leis definidas, claro. Ah, entendi. Seriam tipo os arquitetos do universo, então? Exato. Os arquitetos maiores, como o texto coloca. E essa arquitetura é, assim, grandiosa. Ele descreve as galáxias como se fossem continentes cósmicos, né? Nebulosas como domínios ainda em formação. Tudo em evolução constante, girando em torno de pontos de atração. E, nesse cenário, a matéria, o espaço, o tempo, tudo se renova. Oferecendo campo para o progresso do espírito. Nossa, a escala é difícil até de imaginar. E não é um caos, né? O livro enfatiza que há uma engenharia precisa. Cada galáxia, cada constelação tem um equilíbrio. De forças, de energias, rotação, massa, gravidade. Sim, tudo ajustado para fins específicos. É um universo coordenado, não aleatório, segundo essa visão. E tem aquela analogia interessante da Via Láctea, né? Comparada a uma cidade imensa em espiral. Pois é, levaria 100 mil séculos para a luz atravessar. É muita coisa. E dentro dessa cidade, milhões de lares. Sistemas solares, mundos. O nosso é só um, né? Nem o maior. Longe disso. O texto menciona palácios cósmicos. Betelgeuse, Canopus, Antares. Coloca a gente bem no nosso lugar, né? Uma perspectiva de humildade cósmica, talvez. Com certeza. E como tudo isso se forma materialmente? O livro vai na base, nas forças atômicas. Corpúsculos sobre irradiações da mente. Quer dizer, a mente teria um papel na formação da matéria? Parece que sim. A matéria como a gente conhece surgiria da condensação dessa energia primordial, do fluido cósmico. Uma condensação controlada, sabe? Controlada por quem? Pelas inteligências divinas. Provavelmente. Reduzindo os espaços intratômicos, formando a massa dos planetas e tudo mais. Planetas que servem de berço, de escola para a evolução do espírito por muito tempo. Eras, né? Exato. Até que eles chegam num ponto de esgotamento, digamos, o tal colapso atômico. Virando astros cadaverizados. Esse termo é forte. O que seria isso? O fim de tudo para aquele planeta? Bom, cadaverizado no contexto parece significar que ele cumpriu seu ciclo como palco para a vida mais densa, sabe? Não um fim absoluto, mas uma transformação profunda. Ah, entendi. Então não é que ele morre e some. Não. O material dele seria reciclado, vamos dizer assim, pelos agentes divinos que o livro menciona. Reciclado como? Através de explosões, mas explosões ordenadas, para liberar os elementos que estavam comprimidos ali. E esses elementos viram matéria-prima de novo, para construir outras moradias celestes. Exatamente. É um ciclo contínuo. Criação, desgaste, transformação, renovação. A obra divina se perpetuando, né? Faz sentido. Um ciclo eterno. E tudo isso sustentado por energia, luz, calor. Sim. Embora o próprio texto admita com humildade que a gente não compreende totalmente a força por trás da luz, né?
essa velocidade absurda de 300 mil quilômetros. É verdade. Ele reconhece o hálito divino do Criador em tudo. Um reconhecimento do mistério, talvez. Com certeza. E aí vem a ponte mais fascinante, eu acho. A conexão com a gente. A cocriação em plano menor que você mencionou. Isso. Porque o livro afirma que nós, as inteligências humanas aqui na Terra, usamos o mesmo fluido cósmico. O mesmo? Como assim? Com a nossa energia espiritual, com a nossa mente, a gente assimila corpúsculos da matéria, desse fluido ambiente. Para formar o quê? O nosso corpo? O corpo físico, sim. E também o que ele chama de veículo perispiritual, né? Aquele elo entre espírito e matéria. E mais, Nossas civilizações também. nossas criações. Exato. Nossas tecnologias, nossas cidades, nossa arte. Tudo seria uma manifestação dessa capacidade de usar e moldar o fluido cósmico em escala humana. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Não somos só receptores passivos. Somos agentes. Participantes ativos, co-criadores em nossa esfera, né? Usando a mesma matéria-prima divina. Mas o texto também fala de um lado mais sombrio disso, né? Sim. Menciona que mentes desequilibradas também usam esse mesmo princípio. Para criar o quê? Lugares de purgação, de sofrimento, ainda que temporários, ele frisa, em esferas inferiores, espiritualmente falando. Então, o mesmo princípio de comando mental sobre o fluido, mas com intenções diferentes e escalas diferentes. Precisamente, a ferramenta, o fluido, é neutro. A intenção, a sintonia mental é que direciona o resultado, seja para construir ou para desconstruir ou gerar desarmonia. Isso reforça muito aquela ideia de que estamos totalmente imersos nesse plasma divino, né? Onde vivemos, nos movemos e existimos, como diz lá. Exato. Estamos dentro dele e interagimos com ele constantemente, quer a gente perceba ou não. E a evolução, então, nesse contexto, não é só material, né? Ela abrange os dois, o princípio material e o princípio espiritual. Perfeito. A evolução seria essa jornada conjunta. A consciência, o espírito, evoluindo junto com sua expressão na matéria, ambos interagindo com esse fluido universal. É um processo inexorável, como o livro sugere. Então, para a gente ir fechando, o que fica desse capítulo é que o fluido cósmico não é só uma ideia abstrata, filosófica. Não, é apresentado como a base real, o tecido que conecta tudo, das galáxias gigantescas até os nossos pensamentos, nossas criações aqui. E a gente, como consciência, tem um papel ativo nisso. Somos co-criadores, usando essa mesma matéria-prima divina. Sim. Isso, claro, abre uma reflexão, né? Se estamos nesse fluxo constante de criar, desgastar, recriar, tanto lá fora no cosmos quanto aqui nas nossas vidas, nas nossas civilizações, qual o sentido mais profundo das nossas experiências individuais? Das nossas construções, que parecem tão passageiras diante dessa dança cósmica, desse ciclo todo? É, uma boa pergunta para a gente pensar, né? O transitório e o perene dentro dessa visão. Exatamente. Algo para refletirmos.